Único a ver teu semblante perfeito, que não ostenta queimadura alguma. Não me interessasse eu e outros o fariam. Acabarias a noite não em um leito, mas em diversos, pois aquela boa mulher seria impotente para refrear soldados bêbados e excitados. Assim, dos males o menor. Trazer-te comigo foi a solução. Estupefação a envolveu. Estaria escutando direito. Que homem seria aquele, orgulhoso romano, que se preocupava com uma pobre serva de bordel? Deves estar com fome e sede. Resolveremos o assunto, pois também nada comi, não tive tempo. Desculpa-me ter arrancado o véu. Foi um gesto impensado e cruel. Sinto-me responsável pelos infortúnios que possam advir de minha atitude, prejudicando-te. Acalma-te. Não é sempre que os soldados têm moedas para caro prostíbulo e certamente de lá sairão com as bolsas vazias. Assim, provavelmente não retornarão por muito tempo e te esquecerão. Quanto a mim, embora reconheça que és belíssima, ouso dispensar-te, uma vez que não me agrada forçar ninguém. Imenso alívio sobreveio às palavras do jovem romano. Estava salva. Sentiu que a sala girava e pequeninos pontos negros se formavam à sua frente. Resvalou suavemente para o chão, desmaiando. Ao despertar, sentindo no rosto ardente a refrescante frieza de uma toalha úmida, estava acomodada em amplo leito e uma escrava de aspecto bondoso e gentis modos acudia, ao mesmo tempo em que prestava informações ao amo. Acordou finalmente, meu senhor. Está exausta, vê-se. Dá-lhe uma xícara de leite morno com mel e ervas calmantes e o sono fará por ela muito mais do que um médico. Abandonou o recinto, retornando em poucos minutos, portando uma taça com aquecida mistura, que a mocinha sorveu lentamente. Tinha um gosto bom e sentiu-se relaxar de imediato. Os olhos pesaram e a última visão foi a do preocupado romano. Uma estranha sensação envolveu-a, conhecia-o. Como Jesus lhe explicara, provavelmente de anterior existência. Amava-o, laços profundos os uniam. Sorriu docemente e estendeu a mão direita, agarrando a forte mão do amado. Estava em casa finalmente. Somente então se entregou ao sono reparador. O oficial surpreendeu-se com o gesto. A mão da jovem estava fria e trêmula e ele aqueceu entre as suas, sentado à beira do leito. Observou as unhas partidas, os calos, a feia queimadura em um dos lados, provavelmente resultante de gordura quente, que a houvesse atingido ao lidar com o enorme tacho que vislumbrara na cozinha do prostíbulo. Pobrezinha. Saiu mansamente do quarto, ordenando ao servo que lhe arrumasse outro para aquela noite. Como que envergonhado pelas emoções que o dominavam, o moço ajuntou. Não convém que a incomodemos. Amanhã providenciarás um dos aposentos desocupados, provê-lo-ás dos mimos que uma jovem mulher possa desejar e a trasladarás. Mas, destina-lhe os serviços da escrava que atendeu hoje. Não poupes esforços para agradá-la, entendeste? No dormitório, deitou-se na cama, fechando os olhos. Quem diria que o destino lhe pregaria tal peça, mal chegará a Jerusalém. Uma judia. E, ainda por cima, quase uma escrava. E trabalhando em um prostíbulo, disfarçada por escuros véus. Riu baixinho, divertindo-se com a insólita situação. De repente, sentiu-se cansado, exausto mesmo. Dormiria e, no dia seguinte, veria como a mocinha se portaria. Certamente ficaria deslumbrada com as roupas, as joias, os mimos. Chovia a cântaros ao amanhecer. O barulho da água no telhado constituía doce acalanto ao sono dos jovens e já era tarde quando despertaram. A moça acordou lentamente, como ainda imersa em sonho, mágico letargo do qual era penoso fugir. Estava tão bom, entre macias e perfumadas cobertas, ao abrigo da chuva e do frio úmido que fazia lá fora. O trabalho. Estava atrasada, sentia que era muito tarde. Sentou-se na ampla cama e só então as lembranças da noite anterior lhe vieram à memória com força total. O oficial romano, de início prepotente e irônico, sua figura bela revelando seu segredo, expondo aos olhares. Lágrimas acompanharam as recordações, teria que arrumar outro serviço, mas onde? Seria muito arriscado continuar na casa de prazeres após o ocorrido. Suaves batidas na porta antecederam a entrada da serva, carregando uma enorme bandeja com o desejum. Preocupou-se ainda mais.
Quem seria aquele homem que lhe cedia aposentos tão luxuosos, os seus provavelmente, e destinava uma escrava para servir a ela, que sempre servira aos outros? A fome a fez esquecer momentaneamente as apreensões. Devorou a refeição sob o olhar compreensivo da mulher. Depois esta lhe comunicou a premência da mudança, pois se achava nos aposentos particulares do jovem amo. Enrubesceu violentamente, mas se acalmou quando a sensível escrava acrescentou rapidamente que ele dormira em outro quarto, receoso de lhe causar incômodo. Rebeca se apressou em dizer: "Não é necessário, minha senhora. Ir-me-ei, mesmo porque me esperam no serviço. Tenho minhas obrigações, a chuva cessou e já se faz tarde. Estou tão envergonhada em vos dar tanto trabalho. Eu, uma simples criada, alojada em um quarto de tamanho luxo, a importunar a todos." Pulou do leito, mas a decidida mulher lhe atalhou os passos, afirmando categoricamente cumprir as ordens do jovem senhor, respondendo com sua integridade física pela presença e bem-estar da hóspede. Ela somente poderia ir quando o oficial romano a liberasse. A mocinha indignou-se. Prisioneira, era prisioneira do fascinante personagem da noite anterior. Com que direito se atrevia ele a lhe cercear os movimentos, encerrando-a naquela prisão dourada? Calou-se, compreendendo a inutilidade de discutir com a criatura humilde, que somente obedecia às ordens do amo. Seguiu-a mansamente e deparou com um belíssimo aposento de banho. Tépida e perfumada água aguardava em nível a banheira de mármore e, embora constrangida, viu-se despido e banhada pelas hábeis mãos da criada. Vestes de seda aguardavam e o enorme espelho refletiu sua imagem envolta em primorosos trajes. Depois, a silenciosa serva penteou-lhe os longos e macios cabelos negros, trançando-os com fitas e minúsculas flores, acrescentou joias delicadas nas pequeninas orelhas, no pescoço e no pulso, contemplando satisfeito o resultado do trabalho. Estava belíssima. "Estás linda, minha senhora. Agora, deixai-me cuidar da feia queimadura em vossa mão, antes que inflame." Muda e assustada, a jovem se perguntava, onde acabaria tudo aquilo, Senhor Deus? Os tempos passados no prostíbulo, não obstante manter-se longe das atividades peculiares da casa, haviam demonstrado que os homens costumavam agradar visando a conquista de determinados objetivos, todos ligados à posse do corpo. Aquele orgulhoso romano não seria diferente dos demais. Olhando a serviçal massagear com imenso cuidado a ferida, cobrindo de pomada, mais uma vez se calou para não a ofender. Aguardaria o responsável por toda aquela parafernália e lhe barraria as reprováveis intenções. Não era uma prostituta, embora o respeito que guardasse por elas como seres humanos, recusava-se a enveredar pelos caminhos que palmilhavam, preferindo esfregar chão, gastar as mãos na lavagem de roupa, queimar-se nas grandes panelas de comida. Seu pensamento elevou-se a Deus, agradecendo pela oportunidade de ganhar com trabalho honesto e digno o sustento do corpo, mantendo-se à parte do que se desenrolava na casa de prazeres, amparando e auxiliando, não julgando, mas escolhendo a própria estrada, mesmo que estreitas as portas e ásperas as sendas. Enterneceu-se, pensando nas moças, quase todas carentes de real afeto, esperando pelo homem certo que nunca chegava, ou sufocando no luxo desenfreado as reais necessidades de amor. Agora, quando Jesus lhe iluminara o entendimento, facultando-lhe condições de melhor entendê-las e assisti-las, via-se bruscamente afastada, sujeita a ceder aos instintos do romano. Jamais. Acalmou-se, recordando as palavras do mestre. "Não te preocupes nunca, minha menina. Sofrerás antecipadamente. A cada dia, a cada hora bastam suas preocupações. Ora e vigia, faz a tua parte e confia, pois o Pai te dará sempre o melhor. Mesmo que, a teus olhos ainda restritos à presente encarnação e alheios à imortalidade do espírito, assim não pareça." Mal acabara a serva de completar o curativo, quando batidas na porta precederam a entrada do dono da casa. Fitaram-se longamente. A moça, envergonhada e temerosa, abaixou primeiro os olhos, enrubescendo violentamente. Ora, ora! Que transformação! A mais bela flor da casa dos prazeres seguramente se escondia na cozinha. "Senhor", apressou-se em adiantar a jovem, "enganai-vos. Não sou, repito, uma das moças da senhora, somente faço a limpeza, lavo,
Cozinho. Vede minhas mãos. Parecem as de alguém que negocia o corpo. Peço-vos respeitar minha vontade, sou livre por nascimento e opção. Deixai-me ir, voltar a meus afazeres humildes e honestos. Sei que, devido ao vosso gesto impensado, provavelmente terei que abandonar a casa que me serviu de refúgio e lar nos últimos meses, pois meu disfarce foi destruído, e outros, como vós, julgar-me-ão disponível. Não sou digno, Senhor. Embora pertença à maioria dos desamparados e pobres desta terra, recuso-me a aceitar as adversidades como fator de degradação do ser humano, acreditando que de nós depende a construção de nosso destino, donos que somos de livre-arbítrio e de inteligência para buscar soluções. Sobreviverei em outro local, sem ter que aceder a caprichos masculinos. O moço olhava com imensa surpresa. Rara criatura aquela, aliando beleza à inteligência, fragilidade à força de vontade férrea. Lacrimejavam os imensos olhos azuis, tremia a voz suave, mas seus argumentos tinham o poder da verdade. Irritou-se, desacostumado de tamanha franqueza advinda de uma judia, que lhe devia obediência e respeito, pois parte de um povo subjugado pelas hostes romanas. Atrevida! Ficarás aqui e farás as minhas vontades, se queres saber. Quem me privará de meus direitos? Tu. Por ora, descanse e acalma teus ímpetos de liberdade. Virei mais tarde e conversaremos. Então verás que as coisas se processam de maneira bem diversa daquela que colocaste com tamanha veemência. Agradar-te-ás de mim e dos benefícios que advirão de minha pessoa. Tudo dependerá de ti. Acaso desejes continuar na vida que levavas naquele bordel? A mais simples de minhas escravas tem maiores regalias e não se mata no serviço como tu. Olha tuas mãos. Orgulhas-te delas. Seriam mais belas e macias se não se machucassem nos esfregões. Vejo que a bondosa Naftali cuidou da feia queimadura. Por acaso aprecias lidar com tachos de gordura fervente? Aproximando-se, virou-a para o imenso espelho, continuando. Mira-te. Mereces sedas e perfumes, flores e pérolas. Não acredito que eu te desagrade, pois teus olhos brilham ao me fitarem e vão tentas esconder o que te vai na alma. Rindo, retirou-se, após elegante curvatura, digna da mais nobre patrícia romana. Como acertar em cheio a respeito do que sentia? Seria tão evidente. A quem buscava enganar, senão a si própria. Apaixonara seu primeiro olhar e temia não conseguir refrear a vontade imensa de tocá-lo, de retribuir o carinhoso que ele se atrevesse a fazer. O dia arrastou-se lentamente e, embora o conforto dos aposentos, as frutas e doces, os mimos que deveriam lhe entreter a atenção, sentia-se agitada, ansiosa. Esperava-o, conquanto se esforçasse para o expulsar do pensamento. Altas horas da noite, ouviu-o chegar. Correu às janelas, afastando as cortinas cautelosamente. Imensa lua clareava parte da casa e ela observou-o entregar às mãos de um criado o belo animal, não sem antes acarinhar sua cabeça. Escutou os passos dele na escadaria e, coração acelerado, preparou-se para o encontro. Frente à porta, ele estacou por alguns segundos e depois se foi, rumo ao quarto onde alojara na noite anterior. Alívio e decepção, acompanhados de singular saudade, envolveram-na. Dias decorreram sem que ele retornasse. Inventou explicações, justificativas, perdeu o sono, julgou que o moço deixara de se interessar. Discretamente tentou obter alguma informação com Naftali, mas foi inútil. Que teria acontecido? O orgulho a impedia de se expor mais, claramente interrogando a gentil criatura a respeito do amo. O oficial romano, após a primeira entrevista, extremamente reveladora e intrigante, caíra em profundas cismas. De elevados ideais e moral muito diversa da época, embora convivesse com as liberalidades da sociedade por força do trabalho e exigências sociais, fora surpreendido com os posicionamentos da mocinha. A instintiva e natural postura de repúdio à rejeição da bela judia foi substituída por admiração. Seguramente, tratava-se de uma mulher incomum. Alguém que preferia o trabalho duríssimo às fáceis vantagens que sua beleza lhe conferiria. Escondera sob véus a formosura para salvaguardar a honra. Com que facilidade e objetividade se expressara, reivindicando direitos, opondo deveres que assumiria em contrapartida. Acostumado à passividade feminina,
Rodeado por mulheres que lhe solicitavam a atenção, a delicada mas firme recusa da moça o abalara e impressionara. Insegurança e ansiedade passaram a fazer parte de seus dias, coisa incomum a ele, de natural autoconfiança. Estaria vendo demais ao julgar entrever afeto naqueles olhos de claro azul. Voluntariamente se afastou dos aposentos da surpreendente hóspede, prevendo que um encontro em tais circunstâncias provavelmente terminaria mal. Não estava preparado para as ideias e reivindicações da moça, embora algo interior lhe soprasse a sensatez e a justiça nelas existentes. Melhor aguardar. Após 10 penosos dias, a saudade encaminhou a um aposento tão dificilmente evitado. Temendo constrangê-la, ordenou a serva Naphtali que avisasse a jovem seu intento de visitá-la naquela noite e cear com ela. Finalmente, Rebeca sentiu-se sufocar e preocupações pueris a invadiram. Que trajes a fariam mais sedutora? As mãos, graças aos ungüentos e cremes aplicados pela serva, achavam-se macias e a marca da queimadura praticamente invisível. Os longos cabelos haviam sido tratados com máscara de beleza à base de ervas e óleos naturais e brilhavam em ondas sedosas. Jamais estivera tão bela. À tarde, a serviçal trouxe enorme caixa onde se abrigavam vestes de alvinetante seda, bordadas a fios de prata. Impressionante tiara de límpidas e brilhantes pedras, acompanhada de colar e brincos, refulgia entre veludos. Espantou-se, atrevendo-se a indagar. De onde tira vosso senhor tanta riqueza? Ah, senhora! Nosso amo pertence à rica família de patrícios romanos, não se tratando de alguém que vive do soldo. Vedes esta casa e os criados. Os carros. Os animais de raça. Trata-se de nobre romano que escolheu a carreira de armas como rápido meio de ascensão. Os que se destacam nas lides de guerra, em especial nos altos postos de comando, além de tudo nobres por nascimento, ricos e belos, voltam como heróis a Roma e passam a ocupar cargos de destaque. É o caso do amo. Demorar-se-á pouco nestas terras inóspitas. Talvez devesse me calar, mas acredito devais vos cientificar de algumas coisas que ignorais. Encontrando os límpidos olhos da moça no espelho, após rápida indecisão, ajuntou. O senhor não é dado a aventuras amorosas como esses romanos devassos, a bem falar a maioria, minha senhorinha. As mulheres correm atrás dele, não lhe dão sossego, mas são raras as que conseguem lhe acessar o coração. Como não poderia deixar de ser, pois não sou surda, ouvi vossa primeira conversa e dou-vos um conselho precioso, acalmai-vos, pois o amo não é homem de atacar ninguém, muito menos uma mulher. Talvez esteja meio confuso, pois vos pegou em um bordel. Ele, sempre rico e poderoso, não compreende a realidade das mulheres desprotegidas e sós. Sois livre, senhora, mas bem insignificante é a liberdade da mulher nestes tempos. Conversado com imparcialidade e jeitinho conseguireis a saída desta casa, caso assim o desejardes. Se o amo fosse um crápula, não estaríeis intocada até hoje. Tratai-o bem, com respeito, e partireis em segurança e sem embargo. Partir? A simples ideia de não o ver mais doía-lhe insuportavelmente. No entanto, urgia abandonar o palacete, estabelecer segura distância, volver à rotina que lhe pertencia, a de simples serva. Recebeu-o, trêmula e tímida, lendo-lhe nos olhos a admiração. Realmente, estava belíssima. As alvas sedas ressaltavam os cabelos escuros e a pele clara. A escrava com rara habilidade, recolhera os fartos cabelos ao alto da cabeça e eles criam em opulenta cascata pelas espáduas, adornados pelas refulgentes pedras. Cumprimentou-o, olhos baixos, estremecendo quando ele lhe tomou as mãos, levando-as aos lábios, encaminhando-a em direção de um dos triclínios, onde a instalou entre almofadas, sentando-se à sua frente. O ceia foi servida e, como que por encanto, sentiu-se mais calma, agradecendo intimamente à escrava pelos sábios conselhos. Conversaram. Que teria ela, pobre moça do interior, obscura serviçal de um prostíbulo, a dizer ao rico romano? As palavras, todavia, fluíram naturalmente, expondo sua pureza da alma, a mesma pureza entrevista pelo mestre no templo. Encantamento e surpresa envolveram o jovem. Ao término da noite, despediu-se gentilmente, sugerindo que o agradável encontro se repetisse. Assim aconteceu.
Para surpresa de Rebeca, as portas dos aposentos não mais se fecharam à chave pelo lado de fora e ela teve livre acesso à casa, deliciando-se especialmente com os jardins e as obras de arte. Poderia ter ido embora a qualquer momento, mas a maior e mais poderosa das cadeias a retinha, o amor. 2 segredos a jovem guardava cuidadosamente. O primeiro, a agressão de que fora vítima, que, segundo as crenças da época, invalidava para relacionamentos sérios como o casamento. Por exemplo, o segundo, luz-lhe nortear os passos, os dias que compartilhara com Jesus, abraçando-lhe a causa redentora, aceitando a incumbência que ainda não se definira. Ambos a deixavam ansiosa, por mais que tentasse se acerenar, inovidável ofensa moral aquele, luminosa missão este. Onde se encaixariam no encontro com o amado. Recordava-se de que, naquela noite no prostíbulo, ele mencionara o Rabi crucificado. Que pensaria a respeito de Jesus? Estaria corretamente informado a respeito dele? Não lhe notara animosidade nas palavras, parecendo muito mais uma colocação profissional do que um assunto pessoal. Temia que ambas as questões viessem à baila, receando fazer desmoronar a felicidade dos últimos tempos. Que fazer, doce Jesus, conselheiro e amigo? A resposta parecia não chegar. Naquela tarde, acomodada em um dos bancos do jardim, surpreendeu-se. 90 dias. O tempo corria célere, embora não tivesse noção disso, totalmente envolvida emocionalmente. O ruído do fogoso corcel despertou-a dos sonhos. Ele chegara mais cedo e a encontrou debaixo de encantadora pérgola formada por perfumada trepadeira. Vendo-o, abandonou o bordado e as cismas, correndo a seu encontro. Viestes mais cedo. Que bom! Assim teremos tempo de contemplar o pôr do sol e nos maravilharmos com as belezas que Deus nos oferece. Vede. O céu explode em chamas. Tenho razões muito sérias para chegar mais cedo, minha querida. Não que o espetáculo do sol poente não me agrade, mas necessito vos falar com urgência. Volto a Roma daqui a 7 dias. A notícia atingiu-a como uma pancada. Perdê-lo-ia. Os olhos claros encheram-se de lágrimas, que ela dominou a custo, receando perturbá-lo e revelar o sentimento que a possuía. Mas já acabastes de chegar a nossas terras. Julguei que demorarias muito mais, pois há tantas coisas a fazer por aqui. A notícia surpreendeu-me também, mas importante promoção se esconde por detrás dela. Impossível reclamar ou contestar, pois vem atender a meus anseios, redarguiu o moço, e, até certo ponto, felicita-me. Feliz? Então não lhe importava ficar longe dela? Certamente o enviaria de volta à casa de prostituição, restando apenas lembranças agradáveis. Iludira-se, julgando que ele também a amasse. Calou-se, embora a imensa dor lhe apertasse o peito. A voz do jovem vinha de longe e foi envolta em intensa onda dolorosa que ouviu dizer: julgo tenhais adivinhado o que me vai pela alma, tamanhos os indícios de afeto que tenho manifestado nos últimos tempos. Desejo consolidar o que nos une, se assim também o quiserdes. Ato contínuo, apresentava-lhe magnífico anel, acrescentando: foi de minha mãe. Com ele meu pai selou o imenso amor que os ligou durante praticamente uma existência. Reservei-o para uma mulher muito especial, com a qual meu coração desejaria se unir para sempre. Quereis aceitá-lo, tornando-se minha esposa? Um raio no céu claro não a teria atingido com tamanho impacto. Casar-se. Imensa onda de felicidade arrebatou-a e se sentiu flutuar. Depois, funesta lembrança lhe pungiu a alma. Se ele soubesse a desgraça que atingira, seria capaz de passar por cima de tudo? Imensa luta travou-se em seu coraçãozinho. Se ocultasse a verdade, haveria pouquíssima probabilidade de que ele descobrisse, principalmente porque iriam para longe. Garantiria sua felicidade. Imensa tristeza invadiu, pois sabia impossível omitir, enganar, construir uma sólida relação sobre enganos e mentiras. Baixinho, as lágrimas deslizando pelas faces, desnudou o passado. Ele ouviu calado, sério, apertando nervosamente as mãos. Após algum tempo, perguntou-lhe: por que me contaste? Estou tão apaixonado, tão envolvido, tão maravilhando, que jamais suspeitaria de algo de tal sorte. Para mim, por tudo que foi dito e demonstrado até hoje, representáveis a pureza. Julgais, meu amado,
que a pureza reside no corpo. Mentiria se dissesse que o ocorrido não me envergonha, mas o fato somente maculou a matéria indefesa e inconsciente, jamais o espírito. Este continua livre e impoluto, pronto para o homem certo e os sentimentos elevados. Naquela ruela infecta, privada dos sentidos e sem chances de me defender, aconteceu-me uma agressão do mundo. Nos tempos que se seguiram, mais e mais se tornou clara a luta pela manutenção da dignidade. Combate difícil este, meu querido, pois exige o sacrifício de vaidades e orgulhos, uma luta constante que travamos com nossas imperfeições e, verdade seja dita, as vitórias são anônimas e nem sempre compreendidas pelos que nos observam de fora, com os olhos físicos tão somente. Calando-me, teria perdido a mais importante das batalhas, aprisionando-me por toda existência na mentira desta hora. Escolho a verdade uma vez mais. Deixarei esta casa como cheguei, entendendo-vos o repúdio, caso não me consigais relevar o passado. Fechou os olhos, tomando alento, prosseguindo. Tem mais, Senhor. Pertenço àqueles que acreditam no Nazareno e seguem sua doutrina de amor. Sei que os romanos o consideram criminoso, reprovam seus seguidores e ameaçam-nos com represálias terríveis. O romano ergueu-se do banco, aturdido com as inesperadas confissões. Aquele rabi, crucificado entre ladrões, execrado pelos maiorais de seu próprio povo, facilmente a subtrairia de seu encanto e perniciosa influência. Mas o estupro? Sentia-se traído, injuriado, lesado. Não fora fácil se decidir. Embora amasse, a opção exigira que passasse por cima de preconceitos, assumindo uma moça de outra raça, considerada menos digna e inferior, sem família, pobre. Tratava-se de séria resolução, pois não lhe propusera simples concubinato ou relação efêmera de amantes, mas casamento, com todas as implicações legais, afetivas e sociais, incluindo respeito, lealdade, amor. Virando-se, olhou-a, chorava silenciosamente. Imensa ternura o envolveu. Que culpa tivera? Fora vítima de um bandido, em momento de muita tristeza. Porque as pessoas simplesmente rotulavam os fatos, sem atentar para as circunstâncias atenuantes e qualidades da pessoa envolvida. Sequer ela tivera condições de se defender. Perguntava-se, interiormente, qual a extensão do pretenso crime da jovem, pois não houvera consentimento, conivência. Mesmo enviada ao prostíbulo, defendera suas convicções, as mãos calosas e machucadas o atestavam. Teria sido mais fácil ceder, utilizar a beleza, se não fosse tão íntegra. Envergonhou-se, voltando vagarosamente para debaixo do florido dossel, abraçando-a. Não falemos mais nisso, meu amor. Pertence ao passado, vivamos o presente. Que achais de marcarmos a data das bodas com urgência? Volverei a Roma casado. Deixemos para trás as lembranças odiosas e tratemos de nossa felicidade. Nenhuma menção a Jesus. A jovem também se calou. Uma semana depois, o casal embarcava em luxuosa galera, em direção a Roma. Corria o ano de 34 DC. A enorme cidade surpreendeu a recém-desposada judia. Muito embora houvesse convivido com as licenciosidades de um prostíbulo, constatou com desagrado e espanto os depravados costumes e a permissividade que medravam no seio das tradicionais famílias romanas e da plebe. Roma fervilhava em fluxo de dinheiro, poder e sexo. Por toda parte, buscava-se o prazer inconsequente em desenfreadas orgias, verdadeiras festas de ilusões perniciosas. Espíritos ignorantes da destinação real do ser, os romanos aturdiam-se na materialidade. Rebeca sentiu-se ilhada em meio a uma sociedade em que os vícios eram exaltados. Pudor, honestidade, sinceridade, lealdade, para quê? O Cristo, com seus conceitos profundos e retificadores, jamais encontraria guarida nos pétreos corações da maioria dos cidadãos. O esposo rapidamente se adequou às novas atividades, passando o dia fora de casa, atendendo aos dispositivos do importante cargo a que presidia. Sozinha na casa luxuosa e confortável, cercada por servos inúmeros, a moça se indagava mentalmente sobre as maneiras de levar a efeito o compromisso assumido com o doce amigo, em sua distante terra natal. Após muito meditar, concluiu que aguardaria o momento em que o Messias resolvesse solicitar seus préstimos. Afinal,
Ele era o dono da seara e ela, simples serva a seu dispor e conveniência. Apaziguou-se. Impossível não notar as desigualdades que medravam por toda parte. Ouro, pedrarias, mármores, recepções onde vinho e iguarias se desperdiçavam, tudo ao lado de contristadora miséria, expressa em doenças, fome, sede, abandono social. Agravando o quadro, a crueldade resultante do orgulho e vaidade exacerbados, do egoísmo gritante, chaga a corroer as entranhas do povo romano. Escravos morriam debaixo do açoite, o povo gemia sob os impostos pesadíssimos. A plebe, como a denominavam, nascia e morria míngua de direitos e opções. Alguns poucos patrícios se constrangiam com o que ocorria, buscando remediar a situação, atuando na surdina para não serem vítimas do escárnio dos demais e até de represálias. Ela, profundamente sensibilizada, a doutrina de fraternidade do mestre clamando alto em seu peito, engrossou as fileiras dos poucos anônimos que buscavam minorar o sofrimento de muitos. Essa mesma sensibilidade e o contato com Jesus determinaram uma análise da situação dos sofredores sem desnecessários julgamentos. Por toda parte, ignorância da realidade do espírito, apego à matéria, egoísmo. Privados das mais simples condições de digna sobrevivência, eram, sobretudo, destituídos de iluminação espiritual que lhes poderia facultar uma existência melhor e mais produtiva, não obstante as aflições. Que fazer? Como ajudar efetivamente? O esposo, embora bondoso e justo, jamais lhe permitiria falar em Jesus, pois era extremamente ligado às tradições e avesso a mudanças. Assim, para não tumultuar a paz doméstica e não o magoar, silenciou temporariamente, respeitando o livre-arbítrio. Dos tempos decorridos ao lado de Jesus, guardava lições maravilhosas, principalmente no que se referia à paciência com que o amigo conduzia os assuntos relativos à transformação da criatura, sempre apostando na centelha divina existente em cada ser, concedendo a cada um, diferenciadamente, o instante próprio e particular de evolução. Quem mais do que ele souber exemplificar e testemunhar as verdades, sem nada exigir, aguardando pacientemente que o tempo propiciasse os momentos incentivadores das transmudações. Como que atraídos por luminosa chama, os necessitados começaram a buscá-lo e ela lhes concedia o pão material e o espiritual. Tudo sem alarde, sutilmente, respeitando os desejos do esposo muito amado, serenamente levando as palavras do doce rabi sem nominá-lo, mas sempre lhe a norteá-la. O companheiro, constatando a fila de carentes, porque também bondoso e sensível, aquecia, abrindo generosamente os cofres, recomendando apenas comedimento e equilíbrio. Costumava acrescentar: ajuda, sim, mas cuidado, minha querida. Não te envolvas em demasia. Lembra-te da nossa posição social e de meu cargo público. E, sobretudo, cuidado com os tais seguidores de Jesus. O Estado os vê com péssimos olhos e não queremos confusão. Rebeca calava, compreendendo-lhe os temores, mas seu coração doía. Ah, se ele soubesse quão especial era o mestre! Um dia, não importa quando demorasse, ele se renderia ao crucificado Nazareno e seus braços se abririam incondicionalmente aos filhos do Calvário, os deserdados da terra. Enquanto isso não acontecesse, respeitaria sua opinião e o direito de tê-la, mas seguiria adiante, na tarefa amorosa, sublime, humilde. Os anos se passaram. Vieram filhos e os criaram com muito carinho. Cultuavam os deuses e nomes familiares, respeitando a crença paterna, mas a mãe lhes repassava o que aprendera com Jesus, embora guardasse oculto o nome do mestre. Serena, ponderava que os exemplos impressionariam muito mais do que as meras palavras. Que importava se os filhos não soubessem o nome daquele que lhe modificara a existência, desde que seguissem seus ensinamentos. Paciente e perseverantemente, conduzia as tarefas beneficentes, difundindo as palavras do Nazareno de permeio com alimentos e remédios. Essas, quais sementes da parábola que ouvira dos lábios do mestre, caíam em diferentes solos, muitas sufocavam na agrura do mundo e dos corações, mas, no solo fértil de muitas almas, brotavam e vicejavam, frutificando e se espalhando pela cidade buliçosa e insensível. Em toda parte, mais e mais pessoas abraçavam a doutrina do Messias, pacificando-se em contato com seus preceitos de amor. Assim, os humildes semeadores cumpriam sua missão,
Anônimos servos do mestre. Os rigores da repressão acentuavam-se de forma preocupante. Em meio aos depravados e corruptos hábitos da sociedade romana comandada por Nero, que brotavam nos suntuosos palácios e desciam aos míseros casebres, atingindo poderosos e paupérrimos, a vida simples e reta dos seguidores de Jesus, os cristãos, constituíam motivo de indignação, intolerância e acerba inveja, pois ao vicioso causa extrema irritação a sobriedade e felicidade alheias, impulsionando a iluminação do que foge ao lugar comum. Assim, quando Nero fez incendiar Roma, atendendo a seus megalomaníacos propósitos de construir uma cidade ideal e bela, e o fogo extrapolou os limites, queimando importantes patrimônios públicos e particulares e ocasionando um incontável número de mortes, um bode expiatório surgiu pela própria boca da massa, fornecendo ao insano imperador o álibi para sua ação nefanda e o estopim que desencadearia a matança legalizada, morte aos cristãos. Com eles às feras, ao fogo, ao martírio. Reconstruiu-se então a Roma destruída pelas chamas, em esplendores de níveis mármoras e suntuosidades nunca imaginadas. Festas comemoravam a perfeição e a beleza da nova cidade, que ressurgia das cinzas qual fênix mitológica. Enquanto isso, os cristãos eram retirados de seus lares, aprisionados em secretas reuniões evangélicas. Devassavam-se as catacumbas, dantes seguros abrigos religiosos. Homens, mulheres, crianças, nada escapava à fúria dos algozes, e os métodos de tortura e sacrifício inovavam-se constantemente. Levas e mais levas de criaturas, assustadas e temerosas eram lançadas aos calabouços das prisões, aguardando o momento de adentrarem o circo. E o povo delirava, extravasando crueldade, inconsciente e ignorante. Impossível retratar fielmente os horrores e tristezas desse período. Também impossível passar para o papel as angústias que nublavam o coração da antiga serviçal do prostíbulo de Jerusalém, agora em seu papel de matrona romana. Resguardada em sua luxuosa, protegida pela figura intocável do esposo, senador cuja lealdade ao império e repúdio aos ideais e concepções cristãos eram notórios, sentia-se omissa e covarde, controlando-se para não revelar aos quatro cantos da desarmônica cidade: sou cristã também. Eis-me aqui. Uma vez mais, calou. Uma voz vibrava mentalmente, aconselhando-a. Paciência. Continua a amorosa tarefa, iluminando consciências. Muitos tombam em meu nome. De que me serviria a tua morte agora? Aqueles que adentram os circos consolidavam o reinado de verdade sobre este planeta através dos testemunhos de fé. É a hora deles. De ti, no entanto, espero a perseverança. Persiste, em abençoado silêncio. Prossegue, jamais esquecendo que tua mão esquerda não necessita saber daquilo de bom que a direita praticou. Darás do material e do espiritual sem nada esperar como retorno e não deves te surpreender com a ingratidão do mundo, pois que a mim, e tão somente a mim, estarás ofertando. Dias virão em que essas ponderações te servirão de consolo à alma amargurada pela traição, dulcificando e expulsando improdutivas mágoas, chamando uma vez mais ao amor sem condições, aquele que nada aguarda, somente doa de si, realimentado-se em luminoso e gratificante ciclo, que independe do outro para se consolidar. A voz continuava, repercutindo em sua alma, com as mesmas doces e suaves vibrações de anos atrás, nas saudosas plagas da Palestina. Achas pouco que fazes, amparando os pequeninos? Aos sentidos puramente materiais importam, sempre, as exterioridades, aquilo que aparece e reluz, que pode ser visto, tocado, ouvido, mensurado. Assim, atos heróicos do ponto de vista mundano sobressaem, ofuscando a grandeza das rotineiras e preciosas tarefas, anonimamente levadas a cabo durante inteiras existências, desconhecidas de todos e, muitas vezes, até daquele que as empreende, por sua humildade e inconsciência. Eu, porém, afirmo, estas detêm valor e honra superiores a muitos feitos considerados e endeusados pelo mundo, pois que alicerçadas em renúncia e verdadeiro amor ao semelhante. Portanto, silencie e prossegue, iluminando, esclarecendo, amando acima de tudo. A moça serenava-se. Intensificavam-se, mais e mais, os desmandos, assumindo proporções aterradoras. Nero excedia-se e, sob o despotismo de seu poder,
Caíam justos e injustos, em um verdadeiro banho de sangue, ao sabor de suas vontades e insanidades. Profundamente indignado com a onda de arbitrariedades que se abatiam sobre o Império e, em especial sobre Roma, acreditando que o elevado posto de senador lhe outorgava o direito e a responsabilidade de alertar o enlouquecido imperador no tocante a violências desnecessárias e injustiças fragorosas, ousou o esposo de Rebeca postar-se-lhe frente a frente, sugerindo maior discernimento e comedimento nas prisões e execuções que se sucediam. Julgava, então, encontrar no representante dos romanos alma semelhante à sua, digna, correta, honesta, sincera, interessada no bem-estar do povo. Para seu espanto, Nero conhecia muito bem as atrocidades perpetradas, avalizando-as, incentivando a matança. A sinceridade custou ao senador a prisão. Infectas ela recebeu e ele amargurou, em mal cheirosa penumbra, na companhia de ratos e baratas, a ousadia de bem aconselhar. Inicialmente, o choque fê-lo ensimesmar-se. Pensamentos nada animadores pululavam em sua mente, torturando-o. Que seria dos seus? Atrever-se-ia a maldosa corja de adeptos do perverso imperador a estender o castigo aos seus entes queridos? Desesperado, tentou abrir os pesados cadeados, gritou, ameaçou e, finalmente, aquietou-se. Pouco a pouco, a razão voltou a lhe comandar os atos. Estava em cela individual, em ala especialmente destinada a cidadãos romanos ou portadores de títulos de cidadania. Conhecia muito bem o setor, sabendo destinado aos que aguardavam o pronunciamento final do excêntrico imperador. Não seria simplesmente executado ou largado ali. Menos mal. Julgá-lo-iam e teria a oportunidade de se explicar. Nero era célebre pelos castigos humilhantes, destinados a dobrar a altivez dos que se arriscavam a questioná-lo, submetendo-os. Embora indignado com a absurda situação, na impossibilidade de alterá-la, acalmou os ânimos excitados. Então, anoitecia em Roma. Ligeira nesga de céu entrevia-se pela minúscula abertura que ligava o cubículo ao exterior. Longe, ruídos de vozes e lamentos. Certamente vinham dos locais onde se encarceravam os cristãos destinados ao circo romano. O senador arrepiou-se incontrolavelmente, ponderando sobre o que aguardaria aquelas pessoas. Repugnavam-lhe as atrocidades, tão ao gosto de nobres e plebeus, considerando-as indignas de seres que se diziam civilizados e detentores de vasta e aprimorada cultura. Que alegria e prazer adviriam da tortura de seus semelhantes. Embora engrossassem as fileiras dos que temiam as ideias deixadas pelo Nazareno, considerando-as perniciosas ao poderio nacional, discordava dos horrores repressivos e punitivos praticados em nome da soberania. Intimamente, questionava-se como, sujeitos a sanções e à morte, perseveravam os seguidores de Jesus, não abandonando, continuando a propagar sua doutrina. Fanáticos, loucos certamente. Jamais estivera nos espetáculos circenses destinados aos sacrifícios humanos, muito embora existissem para que se fizesse presente. Abominava-os, considerando-os ofensivos à justiça e à dignidade. Assistira, algumas vezes, às prisões de cristãos e se surpreendera com a serenidade dos mesmos frente aos algozes. Havia em seus olhos uma paz estranha, incomum. Poucos se descontrolavam, as lágrimas isentavam-se de revolta, o medo natural não os impulsionava à negação do mestre a que serviam. Estranhos, incompreensíveis na realidade. De onde viria tal força? A prisão ficou imersa em escuridão. Soldados trouxeram tochas, anexando-as aos suportes constantes das enegrecidas paredes. As chamas bruxuleantes lançavam sombras nas pedras, formando fantasmagóricos desenhos. Sentiu o coração apertar e a saudade do lar bateu forte no peito. Recordou-se da esposa e não pôde evitar o sorriso. Estavam juntos há cerca de 30 anos. As circunstâncias incomuns do início do relacionamento voltaram à lembrança. Ao arrancar o escuro véu que protegia a bela e jovem serva do prostíbulo em Jerusalém, apaixonara-se. Primeiramente, pela beleza estonteante e isenta de artifícios, depois, por uma beleza maior, a do espírito que o conquistara definitivamente. Haviam sido anos de muito amor e alegrias infindas. Passou a mão pelos cabelos que começavam a se tornar grisalhos e sorriu novamente. Estavam envelhecendo ambos. Todavia, o amor crescera, amadurecendo, transmutando-se,
excedendo meros limites carnais, conquanto ainda se reconhecesse apaixonado, não cogitando a existência longe dela. Cenas da vida em comum, momentos especiais desfilavam em sua mente. Repentinamente, localizou uma frase do passado. Pertenço àqueles que acreditam no Nazareno e seguem sua doutrina de amor. Estranho medo confrangeu-lhe o coração, um pressentimento. Nunca mais a mulher amada falara em Jesus, principalmente após a enfática proibição nos primeiros tempos de casamento. Certamente abdicara de tais ideias para não desagradar a ele. Caridosa ao extremo, mas certamente isso nada tinha a ver com o tal Messias. Suspirando fundo, o romano falava consigo mesmo. Estás a ver perigos onde não existem. Ela não é cristã. Se fosse, vós o saberíeis. Imenso silêncio reinava nos corredores lúgubres. Observou as celas vizinhas. Algumas estavam ocupadas e pôde ouvir gemidos. Provavelmente seus ocupantes haviam sido torturados, coisa comum nas prisões de Nero. Sua atenção concentrou-se na cela em frente. Incomum figura habitava. Tratava-se de um homem franzino, sentado sobre improvisada cama. Ao contrário de outras repartições, a sua estava limpa e ele vislumbrou, em um dos cantos, rústica vassoura. A luz da tocha dianteira incidia sobre seu rosto contemplativo e sereno, onde grisalha barba se destacava. Cicatrizes marcavam faces e mãos e, com a experiência de antigo soldado, compreendeu que datavam de épocas diferentes, em uma sucessão de maus tratos. Uma caixote, à guisa de mesa, abrigava pergaminhos, tintas e estiletes próprios para escrita. Quem seria o maltratado personagem que teria serenidade para escrever naquele local terrível? Quis falar, conversar, mas compreendeu que o prisioneiro meditava. Esperou, continuando a olhá-lo. Finalmente, serenos olhos fitaram-no. Animavam o rosto marcado, transmitindo bondade e superior inteligência. Foi então que o homem se levantou e tranquilamente abriu a porta da cela saindo para o corredor da prisão. Teriam esquecido de trancafiá-lo. Para sua total estupefação, dirigiu-se à sua cela, dizendo com enérgica uma voz: Vinde, somos esperados. Segui-me. Como que por encanto e mágica, o pesado cadeado que prendia as correntes da porta caiu ao chão ruidosamente e a porta se abriu, obedecendo a estranho influxo. Um primeiro incontrolável pensamento impôs-se, fugir dali a qualquer custo. Mas o homem, persuasivo e gentilmente, convidava-o. Vinde. Em poucos instantes atravessavam extensos corredores, parcamente iluminados por tochas aqui e acolá, desembocando nas imensas masmorras que abasteciam o circo romano. Homens, mulheres e crianças comprimiam-se nos grandes espaços, em meio ao nauseante odor de excrementos humanos e corpos impossibilitados de higiene pessoal. Há quantos dias estariam ali? O cheiro sufocou momentaneamente. Por toda parte, sujeira e sofrimento. A seu lado, sereno, o homem retirou das vestes rotas um pergaminho amarfanhado, preparando-se para a leitura. Vozes amorosas e subitamente consoladas saudaram-no. Paulo. Ele sorria e, naquele espaço triste, seu sorriso assemelhava-se a uma fonte de alegria e confiança. Não havia medo, odor, ou revolta, simplesmente confiança, entrega irrestrita. Meus irmãozinhos, escutemos as palavras de Jesus e meditemos, nesta hora em que somos chamados ao testemunho. Recordemos que ele não fugiu ao martírio nem amaldiçoou seus algozes, sabendo a necessidade do sacrifício e conhecendo profundamente as imperfeições humanas. Delegou-nos ele, nesta hora de transformações no planeta, a tarefa de testemunhar, em palavras e atos, sua doutrina de amor, estendendo-a a outras criaturas, mesmo que ao preço de nossas vidas. Ouçamos, abastecendo-nos de energias salutares e coragem para a hora que se aproxima. Saibamos bem morrer, nós que nem sempre soubemos bem viver, mas que encontramos o Mestre em nossa existência. As primeiras palavras do pregador, a reação instintiva do senador romano foi recuar, evitando conhecer as ideias do profeta que rejeitava há 3 décadas. Todavia, a situação dificílima dos prisioneiros e a ascendência espiritual do velho impediram-no de fugir. Escutou, pois. Espanto, admiração, concordância. Caíram por terra os preconceitos, as crenças ultrapassadas.
Aquele Jesus evitado e incompreendido era justo, sábio, objetivo. Também ele repelia os absurdos perpetrados em nome do poder, ansiava pela paz, tinha fome e sede de justiça, esclarecia, confortava. O velho terminava a brilhante prédica e ele se surpreendeu querendo saber mais sobre o mestre. Invejou os que o teriam conhecido pessoalmente. Impressionante certamente teria sido o Nazareno. Vozes femininas irmanavam-se em improvisado coro. Jesus, amigo de todas as horas. Escuta nosso canto de amor. Dá-nos a coragem e o testemunho. Guia-nos na difícil hora de dor. Derrama sobre nossos corações vacilantes o bálsamo da coragem, para que a senda seja menos áspera. Mestre, recebe-nos em teu reino. Pobres criaturas que nos alegramos em te servir. O cântico singelo adquiriu conotações sublimes graças à emotividade geral. Uma das vozes, em especial, despertou saudades profundas no romano aprisionado. Os que estavam à frente das grades cederam lugar às cantoras e elas se achegaram. Horror e desespero animaram o romano. Rebeca correu para os ferros, agarrando-os, como se tentasse arrancá-los, repetindo o nome da companheira amada. Rebeca, Rebeca, que fazes aqui? Nos imensos olhos azuis leu a verdade, reconhecendo a paz dos que estavam com Jesus. Como fora ingênuo, a ponto de acreditar que ela negaria o Cristo, aquele que conhecera em Jerusalém, afastando-se de seus ensinamentos. Chorando lamentava. Atreveram-se a te jogar aqui. Miseráveis. Infames. Minha ira cairá sobre eles, hei de retirar-te daqui, sairás comigo, volveremos ao nosso lar. Por culpa minha estás prisioneira, sujeita a tamanho sofrimento. Soubesse eu me calar, como outros sabia e prudentemente o fazem, e estaríamos livres, tranquilos, protegidos. Tolo que fui. Interrompendo a torrente de palavras, ela ponderava. Enganas-te. Primeiramente, não tens culpa de nada. Prender-me-iam, independente de ti. Não sairei daqui a não ser para a arena do circo, para a qual finalmente Jesus me convocou. Deverei passar pelos horrores com que se divertem nossos irmãos, ainda inconscientes de suas responsabilidades. Tuas expressões de rancor e vingança ferem-me profundamente, pois os algozes não sabem o que fazem. Igualar-nos-íamos a eles se buscássemos tais retaliações. Imita o mestre, meu amor, perdoando e prosseguindo confiante no amanhã. Tudo passa, meu querido. Conheço-te muito bem. Sei que, embora jamais tenhas aceitado Jesus em teu coração, és bom e generoso e abrigas nobres e sinceros ideais fraternos. Sou culpado de aqui estares, repetia o esposo. Prenderam-te para me punir. Nele é extremamente vingativo. Não, repetia a senhora, denunciaram-me, alguns populares o fizeram, enganados pelos boatos e mentiras que se propagam contra os seguidores de Jesus. A notícia de tua prisão desencadeou estranha fúria, como se a caridade que busco praticar em nome do Mestre os insultasse e prejudicasse. Interessante é que muitos deles já haviam auxiliado com alimentos e remédios. Não importa. A primeira lição que o doce Rabi fez questão de nos ministrar, ao concordarmos em servir a ele, naqueles instantes e maravilhosos dias de juventude, foi que não esperássemos retribuição ou agradecimento e muito menos compreensão. Lembro-me da vozinha, quando fizemos aquela viagem a Jerusalém, e de seu sonho de depositar as moedinhas no gasofilácio do templo. Hoje, rica graças à tua generosidade, a esmola assume proporções ainda mais ínfimas, mas, naqueles tempos custou-nos tanto poupá-las. Creio que chegou a hora de ofertar mais que moedas, a vida. Sempre anonimamente, humilde servidora, oferecendo tão pouco por aquele que me abriu as portas da imortalidade da alma, facultando-me a oportunidade de com ele conviver, de amá-lo, quando muitos ainda não o conhecem. Tocando com ternura os cabelos do amado, completou. Sairás daqui em dias, pois esta não é a hora de teu testemunho. Caso reconheças e aceites Jesus, e confio que o farás finalmente, quero que voltes a nossos filhos e reveles o nome daquele que nunca esteve ausente em nossa existência. Respeito as tradições e os votos que pronunciei ao nos unirmos, mas ao cair das vendas que te cegam, justo assumirmos o amor que devotamos ao Rabi da Galileia. Não te preocupes,
pois não incomodarão a ti e a nossos filhos. Em vossos destinos não estão incluídos suplício e morte, e sim muita, muita vida. Não te entristeças jamais pela minha morte, porque, sucumbindo o corpo físico, libertar-se-á o espírito para as destinações superiores. Agradeço-te o amor de tantos anos, a ternura, a sublime oportunidade de crescimento que me facultaste. Estarei contigo e com as crianças sempre, sempre. Quando a saudade bater mais forte, cerra os olhos do corpo e deixa que os olhos da alma me pressintam. O ancião, abraçando fraternalmente, instava. Temos que retornar aos nossos cubículos, irmão. Embora a despedida seja dolorosa, faz-se necessária. Os guardas da próxima ronda não são tão amigáveis como os desta. Além do mais, poderão responsabilizar os inocentes companheiros por nossa pretensa evasão. E os castigos são cruéis, bem sabeis. Andando pelos corredores, cego pelo pranto, deixando-se guiar pelo braço forte do velho, pensava, como viver com tão inesperados conceitos. Ver a mulher amada perecer no circo e perdoar. Perdoar a Nero e a seus cúmplices. Lágrimas de revolta e desespero agitavam-no. Mal as portas das respectivas celas se fecharam sobre seus passos, a ronda passou ruidosamente. O abatido romano encolheu-se no canto do imundo recinto para que não o notassem. Ansiava por solidão. A madrugada encontrou-o a chorar silenciosamente. Ao longe, rumores. A ala dos cristãos despertava, pois bem cedo se iniciavam as atividades no circo. Naquele espetáculo, imensas estátuas em translúcidos e alvos mármores, adornadas com sedas e flores, foram custosamente transportadas por hercúleos escravos, em cujos ombros machucados repousavam, inanimadas e frias. Dos inúmeros templos em que se cultuava a bela deusa, desciam suas sacerdotisas, todas formosas, envergando transparentes túnicas, que lhes revelavam os corpos sadios e perfeitos. As arquibancadas ostentavam magníficos arranjos florais e guirlandas enormes pendiam das colunas que sustentavam a construção. Nero, penitenciando-se intimamente pela destruição de antigos e tradicionais templos de muitos deuses romanos, reconstruí-los com inexcedível magnificência e, a cada função circense onde se puniam os responsáveis pelo ruinoso incêndio, a cada chacina dos indefesos cristãos, injustamente responsabilizados pelas perdas em patrimônios e vidas, inovava-se, dedicando sangrentos desempenhos aos deuses. Aquele, particularmente, coubera a Vênus, a deusa do amor. Seguramente, seria um dia memorável, pois não constituía segredo a predileção dos cidadãos pela bela divindade. O povo lotava os imensos espaços, aguardando ansiosamente a chegada do imperador e sua corte. Nas mãos, flores e mais flores, em homenagem à deusa, muitas, logo à entrada, foram depositadas aos pés das desnudas estátuas, outras, as pessoas portavam-nas, aguardando o propício momento da oferta. Piras fumegantes lançavam aos límpidos ares da esplendorosa manhã sutis e inebriantes perfumes. O sol já ia alto no límpido azul do céu quando o imperador adentrou os camarotes de luxo, protegidos do calor por palos imensos. Acompanhava-o irrequieta e imensa comitiva. Excêntrico e destituído do senso de ridículo, adornara-se ele como uma mulher, portando nível transparente túnica e tendo as faces pintadas como as de uma cortesa. Explicaram uns e outros nobres, com gestos e voz feminis, que homenageava a deusa, assumindo sua personalidade. Afinal, justificava entre trejeitos, como Deus que também o era, tudo se tornava possível e permissível. Calaram-se os mais conscientes, exultaram os insensatos. Que fazer? Em meio aos gritos, soaram as trombetas. Jovens belíssimas, todas envoltas em branco e azul, transparentes tecidos realçando os corpos, desenvolveram sensual bailado. Depois, um arauto garridamente vestido leu longo e maçante poema de autoria do imperador Nero, para evidente entusiasmo do mesmo, sendo precavido e exageradamente aplaudido, o que custou a repetição da página poética vezes seguidas até que o autor se cansou e ordenou prosseguissem as festividades. Os metais estrugiram e uma sacerdotisa de excepcional beleza depôs aos pés da maior das estátuas maravilhosa guirlanda de flores alvas e perfumadas, iniciando o suave canto. Como que impulsionada pelo gesto, a turba silenciosa lançou à arena,
manchada pelo sangue dos muitos cristãos que já haviam tombado, as flores, formando imenso tapete colorido. Foi sobre este belíssimo revestimento que os condenados adentraram a praça de sacrifício. Seguravam